Eba! Que delícia! Uhul! Chegando, nossa. Ai, que delícia! Oi! Tudo bom, amor? Tudo, e você? Tudo bom. Você tá me Tá. ouvindo bem? Tô, e você? Também. A Ah, minha então tá imagem bom. tá boa? Porque Tá, de tá ontem ótimo. ficou meio, sabe, É, esfumaciadinho acho assim. que é a internet, né? Depende do dia. É, então, tem dia que vai bem, tem dia que, enfim. Ai, tudo bem com você? Tudo certo. E aí? Que bom, tudo bem. É, primeiro, muito obrigada de você aceitar participar, né? Imagina, o prazer é meu. E isso traz assim todo um encanto, porque são as histórias, como você já viu aqui, a Mames, a irmã, né? Sim, Então, essa beleza da história, essa simplicidade, esse comum e essa riqueza que existe em cada um de nós, né? Em você, em mim, a todos que estão com a gente, enfim, todo ser humano, na verdade, né? E esse Sabia Disso, ele vem aqui para trazer para a gente, trazer essa consciência de talvez alguma coisa que a gente não tenha acessado nessa grandeza que nos pertence, né? Então, é te sim. agradecer por compartilhar, né, e contribuir com esse momento. E vou Eu que pedir para você se agradeço. apresentar. Ah, meu nome é Ana, eu tenho 21 anos. Eu estudo fisioterapia, sou professora de balé. E é isso, na maior parte do tempo é o que eu faço. Tô na Que linda. faculdade, né? Você está que ano da Eu faculdade? tô no terceiro ano da faculdade. Tá gostando? Tô gostando. Agora eu voltei esse ano, né? Mas aí eu voltei e logo parou, né? Mas a gente tá tendo tudo virtual. Mas tá bom mesmo assim. Ah, é? É, Tá, tá. É, eu fui na sua formatura de balé, aliás, agradeço o convite, sim, foi é verdade. maravilhoso, né? Deu o Japamala, né? Pra eu usar. Ah, verdade, É, é direto eu isso uso ele. mesmo. Que bom, Ana, que bom. E aí, assim, né? Vou pedir para você contar um pouco pra gente como que tá a sua vida, enfim, o mais simples possível, mas em alguém como nós, né? Como a gente já falou. Sim. Mas ele diz assim, nesse momento de quarentena ou no geral? Como você quiser. É. Ah, eu acho que eu tô. Minha vida ela tá meio que numa fase assim de mudança, né? Eu me formei no balé esse ano, depois de 7 anos. E aí, ano passado, eu tinha dado uma pausa na faculdade, né? Pra poder me dedicar mesmo ao balé, e, enfim, terminar o, o estudo, né, do balé, que é um estudo mesmo. E aí esse ano eu voltei para a faculdade, então eu tô ainda me readaptando a estudar, né? Só que foi muito gostoso para mim, porque eu acho que eu voltei mais leve, mais aberta, sabe, aos estudos, a me dedicar a isso, porque a minha vida sempre foi dividida, né, entre estudar e dançar. Sempre foi uma coisa que sempre dividiu a minha cabeça. E são coisas que exigiam muito de mim, né? Tanto a dança quanto os estudos. Então eu sempre fiquei naquelas. Ah, eu preciso fazer os dois, como que vai ser? Será que eu vou conseguir conciliar isso? Então isso sempre foi muito difícil para mim. E quando eu resolvi parar, né, falei, vou terminar uma fase para começar outra. Isso eu não sei por que que aconteceu, né?
Eu realmente foi uma coisa que eu senti no meu coração, foi chegando no final de 2018, eu comecei a sentir isso. Só que eu fiquei com medo de, tipo, falar para as pessoas, eu preciso desse tempo, né? Eu falei, como será que meus pais vão reagir, né? Depois de tantos anos dedicando os estudos dedicando dinheiro deles, né, o tempo para os meus estudos, e aí eu fiquei um pouco de receio. Aí, só que ficou uma coisa que foi se tornando muito grande dentro de mim. Eu falei, meu, acho que eu realmente preciso fazer isso. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu pude descobrir né, em que lado que eu estava penando ali em conciliar as duas coisas. E aí, esse ano, quando eu voltei para a faculdade, eu eu pude desfrutar disso, sabe? Eu falei, agora é o meu momento de estudar, de me dedicar a isso, sem toda aquela pressão de ter que dançar, de ter que me formar, de ter que fazer. Óbvio, sempre existe. Mas eu acabei dedicando um pouquinho desse tempo para os estudos. Eu falei, eu vou deixar um pouco a dança um pouco de lado, né? Não muito, que é impossível, que a gente ama tanto que não dá para deixar de lado. Mas então eu tô descobrindo uma Ana que há muito tempo eu não sabia como que era ser assim, sabe? Mais estudante do que bailarina, né? E agora eu tô descobrindo isso, então tá sendo muito legal. Mas eu continuo dando aula e então isso me ajuda Inclusive tem alguém perguntando aqui, né, como que estão as aulas, né, nesse tempo de pandemia. do balé. É, Então, tão dando certo. No começo foi meio difícil porque eu acho que foi difícil para todo mundo, né? De conciliar. Porque a dança, diferente de qualquer outra coisa, ela é muito presente, né? É muito físico, é aquele contato, né? Tanto de energia quanto do, né? Então, assim, é muito complicado você dar uma aula de dança à distância. Eu acho que se você for falar com qualquer pessoa que dá aula de dança nesse momento, esse é o maior dos problemas. E depois vem a você poder corrigir, né? Você corrigir de longe é difícil, tudo tem várias dificuldades. Mas eu acho que o mais difícil, assim, foi a questão das crianças. Porque, assim, os meus alunas adultas, elas são apaixonadas pelo balé, elas são muito ativas. Então, a gente tem uma troca muito legal, mesmo por internet, né? até Mas, porque deve ter uma proatividade, até pela idade, né? sim, Agora com as certeza. menores, Porque eu tenho alunas de 26, de 50, então é muito variado, mas já é uma idade que elas estão ali, porque elas sabem o porquê que elas querem estar ali, né? E para as crianças é muito difícil, porque as crianças elas têm a necessidade, né, daquele momento, né, da aula, aquele momento do balé, da mãe levar no balé, de colocar o uniforme, aí chega na aula, encontra a professora, encontra as amigas, e isso não tem mais, né, quando você está ali no virtual. Então, o nosso medo no princípio foi exatamente isso, de não ter esse contato. E realmente, um pouco se perde, infelizmente não tem muito o que fazer. Mas as crianças elas estão respondendo de forma muito até que agradável, assim. Óbvio, a gente teve que mudar algumas coisas, né? A gente não tá dando exercícios novos, a gente tem que dar muito mais atenção, né, ali pro aquele momento. Mas tá dando certo. Eu acho que elas estão se acostumando. E eu acho que o pior é não fazer, né, do que fazer online. Porque o não fazer, eu acho que acaba pesando muito mais, porque é aquele momento delas de se divertir, de dançar, né? E você vê que tem criança que desde pequenininha elas já amam fazer aquilo. é, que linda. É, eu tenho minha netinha, uma das, né? E ela vem aqui, ela fala, vovó, eu vou te ensinar a dançar balé. E ela faz, né? O espacate que abre a perna lá, e óbvio, né? Ela quer que eu faço. Elas copiam tudo, né? Então ela vem, aí ela me coloca lá, por exemplo, de pé, e a mão, ela vem arrumar minha mão, vem arrumar meu pé. Deve ser Sim. como Com a acontece, professora né? arruma dela, com certeza. É. Então é muito interessante, né? Como isso já vem com eles, assim, enfim. É muito legal. Alguém está perguntando aqui para quem sonha em aprender a dançar, alguma dica? Não sei se. Adulto, você diz assim? Então, acho que ele poderia. Deixa eu ver se eu consigo ver quem que foi.
Henrique Dias. Ai, oi, Henrique. Tudo bem? Ah, ele é de Minas BH, não Gerais. é? Um beijo, É. Henrique. Ele é do É, balé? não, ele é de um Tá. fã-clube do SBT, das bailarinas, que quando eu fui dançar lá, ele começou a me acompanhar no Instagram. Ah, que bacana. É muito legal, ele é um fofo. Então, eu acho assim, pra quem sonha em dançar, eu acho que pequeno, a gente acaba se entregando, né? A gente vai, a gente sonha, e o que eu sinto das minhas alunas é que quando elas são crianças, elas se colocam no lugar de bailarina, elas se colocam no lugar de professora, aquilo passa a ser o que elas querem e o que elas são. E não interessa se é possível, se é impossível, porque aquilo, na verdade, não existe impossível na cabeça delas, né? Eu acho que o maior problema quando a gente cresce é que a gente coloca muitas limitações na gente, né? E a gente se cobra muito. O balé, ele é uma dança, um esporte que te cobra muito o tempo inteiro. Então, realmente, tem dias que você olha e fala, nossa, eu sou muito ruim, tem dias que você olha e fala, não vou conseguir. Isso, para quem faz profissionalmente, é muito difícil. Mas para quem não faz também é difícil, porque é natural que a gente se cobre sempre. Eu acho que o primeiro passo para a gente começar a dançar quando a gente é mais velho, é realmente não se apegar a isso de eu não vou conseguir, porque eu acho que todo mundo é capaz. Se você não é capaz de se tornar um bailarino profissional, você é capaz de tornar aquilo um hobby, uma coisa que você ama. Eu sou, assim, a minha turma de balé adulto, eu sou apaixonada pelas meninas, porque é um momento que, assim, beneficia tanto a elas quanto a mim, porque a gente tem uma troca ali. A gente conversa, às vezes elas me contam como foi o dia delas, como foi a coisa, o trabalho, às vezes elas chegam mal, às vezes eu chego mal, e ali a gente vai se ajudando. Então, a gente fala que às vezes é balé terapia, né? Porque a gente vai fazendo uma terapia todo mundo junto. Mas o mais importante é a gente estar nutrindo um sonho, né? E eu acho que isso é o mais importante. Você sempre sonhar, independente da sua idade. Você pode ser nova, pode estar mais velha. O importante é você ter sonhos e ir atrás dos seus sonhos, porque é isso que te move, né? É isso que te coloca pra frente todo dia. Então, nutrir esse sonho, eu acho que é muito importante. Então, assim, se você tem vontade, faça. Comece, não pense nas dificuldades. As dificuldades vão vir, você fazendo, não, ou você fazendo qualquer coisa, né? Então comece. E quando chegar a dificuldade, a gente pensa se como que vai ser, como que a gente vai trabalhar essa dificuldade, né? E eu sempre tento auxiliar muito, né? Elas nessa dificuldade, como elas me auxiliam na minha, né? Eu acho que é uma troca muito, muito legal. Ai, que lindo isso, né? Na verdade, tem algo muito além do dançar, né, Ana? Pelo que eu percebo que você está falando aqui, né? Que é Sim, essa vontade, esse sonho, enfim, né? com certeza. Eu acho que a alma é o essencial, né? Para se dançar. Para um bailarino, você não basta ter só o corpo, né? Você tem que ter alma, senão fica uma dança vazia, né? Uma dança Vazia. que eu enfrentei muitas dificuldades porque eu comecei mais tarde, né, a dançar. Apesar de eu sempre ser apaixonada por isso, eu fui entender mais, insistir mais, né, para isso quando eu já era mais velha. Então, o físico, né, o corpo às vezes não ajuda tanto, tem outras Mais questões. velha é quanto, Ana? 13 anos eu voltei, né, a 13? dançar com 13 anos. Tá. Eu fazia na escolinha antes, mas assim, nada muito sério. Aí com 13 anos que eu voltei, que eu entrei na academia de dança mesmo. Mas eu sempre tive esse amor, sabe? Mesmo nos dias que eu não Aham. me achava boa, eu nunca levei como opção desistir, porque eu tinha esse sentimento que falava pra mim, não, isso não é uma opção, sabe? Pra você não é uma opção. Pode ser que para outras pessoas seja, e tudo bem, porque às vezes a gente gosta tanto daquela coisa, quando a gente vai fazer não é aquilo, né? Mas a gente só vai descobrir quando a gente faz. Mas pra mim é, era aquilo e eu sentia assim no meu coração que era o que eu tinha que ir atrás.
É Então, bem interessante você falar isso, porque na sua formatura, né, você era uma das mais velhas, né, sim, da turma. sim, E foi porque você começou depois, então. foi porque eu comecei depois. Eu imaginei que você tivesse começado, tivesse parado e depois, enfim, sabe? Feito algumas Não, interrupções. é o que eu falei, eu sempre fiz na escola, mas assim, não era algo sério, entendeu? E dançar, eu sempre dancei muito. Esses dias a gente pegou os vídeos, né, de criancinha pra assistir todo mundo, e eu dançava o tempo inteiro. Eu sempre dancei e cantei o tempo inteiro, o dia inteiro, toda hora. Então, isso é uma coisa que é minha, assim. Eu, quando eu tô sozinha, eu gosto de fazer, eu me sinto bem. É uma coisa que eu faço pra mim, sabe? Mas eu acho que chegou um momento da minha vida que eu precisava extravasar isso de outras formas. Então eu fui buscar um lugar que me direcionasse para fazer isso, entendeu? Para florescer esse sentimento que eu já sabia que tinha dentro de mim desde sempre. Mas eu acho que tudo acontece na hora certa, né? Não tem essa de começar antes, começar depois. A gente começa aí na hora que tem que começar, enfrenta os desafios que a gente tem que enfrentar, né? Para ser o que a gente é hoje. Isso me permitiu, né, começar a dar aula, me permitiu crescer como ser humano, porque quando você dá aula, você assume uma responsabilidade muito grande, né, pelas coisas. Não é só você ali, é você, né, tem o aluno, tem o pai do aluno. E isso era uma coisa que eu gostava muito, porque apesar de eu ter abdicado de algumas coisas na minha vida, assim, na minha vida socialmente, quando os meus amiguinhos. Porque, assim, dizem que quando você chega na adolescência, às vezes às vezes você tá no balé, dança, mas você chega na idade dos 12, 13 anos, às vezes você sai, né? Não porque você gosta ou não gosta, mas às vezes por pressão, porque você tem uma obrigação que é diferente das pessoas da sua idade, né? E eu justamente entrei nessa época, né? Na época que tá todo mundo assim meio se encontrando, eu entrei nessa época. Então, assim, quando meus amigos começaram a sair, quando começou todo esse contato social, muitas vezes eu não estava presente ali, porque eu tinha que fazer outras coisas, eu tinha que ensaiar, eu tinha que, enfim, dormir para acordar cedo e ir para aula no outro dia. Mas, e às vezes você pensa, ai, será, né, será que vale a pena fazer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu comecei a fazer estágio para dar aula com 15 anos, eu notava, sabe, que a minha visão sobre as coisas, ela estava mudando. E que essa visão era diferente das pessoas que tinham a minha idade que não tinham aquela experiência. E não que isso seja ruim, mas eu me sentia privilegiada de ter essa experiência, sabe? É, Sim. de poder ser adolescente na escola, mas de poder ser responsável no balé também, de às vezes ter que me colocar num lugar de mais responsável para poder conversar com um adulto, porque quando você é professora, mesmo que você é nova, você tem que conversar com um adulto como se você fosse igual ali, né? Porque você tem que se colocar numa posição de confiança, né? De responsabilidade. Então, isso eu acho que eu sempre me senti muito privilegiada dessa parte, apesar dos pesares. Então, eu acho que aí, de novo, vem o lado bom e o lado ruim, né, de todas as coisas, porque a gente sempre tem que abdicar de alguma coisa para poder, né, seguir em outra coisa. São as Então, escolhas, né, Ana? Você essas escolhe são as e escolhas. aí, né, devido a cada escolha, acontecem, né, algumas situações onde vão acontecer os prós e os contra, e a vida é exatamente isso, né? E me Sim. fala, a fisioterapia veio de onde essa escolha? Então, do nada também. Porque assim, eu não sei o que acontece comigo, mas eu sou É. muito sensitiva. Então, isso é bom, mas ao mesmo tempo é Você é ruim, porque pisciana, né, meu amor? Só isso é, por isso. isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim. Porque às vezes eu falo, não, isso é coisa da minha cabeça. Eu tô, sabe? Ah, eu vou deixar pra lá, não é nada. Mas ao mesmo tempo isso me guia, sempre me guiou na minha vida de uma forma. É o que eu te falei. Eu sempre nutri uma paixão pela dança. E um dia eu resolvi que eu iria fazer aquilo. Não tinha ninguém falando pra mim que vai fazer ou vai fazer. Não tinha ninguém que falou, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, a minha mãe sempre me colocou em vários esportes, né? Pra gente realmente
trabalhar esse lado que é necessário, mas ela nunca me falou, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E eu nunca tinha ninguém, assim, de perto, né, que eu admirasse em relação a isso. E aí eu senti e foi. Com a fisioterapia foi a mesma coisa. Eu queria fazer engenharia antes. Nada a ver, né? Nada a ver. Uau, engenharia o quê? Ai, mecatrônica. Nada a ver. Que linda! Mas é porque eu gostava muito Amei. de matemática, de física. Eu acho que eu admirava muito meu professor. Então, tanto que assim, eu entrei quando eu tava no nono ano, eu entrei, Ah, prestei a prova para ETEC, né? E aí eu passei na ETEC. Só que eu queria entrar na ETEC para fazer técnico de mecatrônica. Eu entrei ah. assim, só que a minha mãe me escreveu errado. A minha mãe me escreveu no médio normal. E aí eu fiquei meio brava, mas eu falei, ah, meu, quer saber? Se ela escreveu errado, às vezes foi por um motivo, eu não sei. E foi, porque realmente ia ser uma aberração como engenheira, não ia dar certo em nada. Mas hoje, tanto que esses dias eu tava tentando aprender matemática, eu tive que recorrer à minha irmã. Eu falei, meu Deus, eu não sei mais fazer isso. E aí, quando eu tava no segundo ano, eu falei, ah, eu vou ter que começar a escolher alguma coisa. Só que eu falei, ah, vou escolher alguma coisa que me vincule, né, à dança, que eu possa, né, entender melhor o corpo, né, assim, algo que eu pudesse relacionar de certa forma. E aí, fiz assim, fisioterapia. Tá, vou fazer. E aí eu resolvi que ia fazer. De um dia pro outro, falei, ah, vou fazer. É isso que eu quero. E eu coloquei na minha cabeça. E eu não me arrependo de nada, porque assim, cada dia eu gosto mais, cada dia eu me surpreendo mais. Então, por isso que eu falo, as coisas acontecem, tipo, através de mim, sabe? Eu pensei naquilo, mas realmente talvez no meu interior eu já soubesse, né? Eu já tinha algum feeling de alguma coisa, mas cada vez mais eu vejo que foi a escolha certa. Hoje em dia não É tenho, não isso. trocaria de curso, não. Que legal. E aí você, né, percebe isso, né? Que vem essa vontade, essa, né, história interna e você tem consciência, você falou, ah, eu, né, desejo e crio, né? Mais ou menos isso que você falou, né? Que você tem Sim, consciência dessa força sua, sim, mas não. co-criadora, É, desse ser infinito que você é? eu acho que em algum lugar de mim, sim, mas muitas vezes eu ainda tô me descobrindo, sabe? Em relação a isso. É uma coisa que às vezes eu ainda questiono muito, sabe? É, é engraçado porque apesar de ser uma coisa que às vezes você sabe, que você entende, eu acho que é normal a gente lutar contra, sabe? No fundo a gente luta contra, sabe? Porque é mais fácil pra você, né? Não acreditar naquilo. Você fala, ah, é meio difícil de entender, então não é uma coisa palpável, né? Então tudo que é impalpável é muito mais difícil pra você acreditar e falar, ah, realmente. Eu acho que isso acontece Nossa, comigo. aí tem uma chave bem bacana, assim, para quem vai assistir depois. O que é esse lutar contra? Eu acho que assim, é o que eu falei, nada é fácil, né? Mas eu acho que esse caminho espiritual ou não espiritual, de autoconhecimento, independente, né, do que cada um acredita. Esse caminho de autoconhecimento, ele é um caminho muito, muito duro, muito difícil. Ele tem muitos obstáculos, né? E assim, eu acho que você olhar para isso já é o primeiro obstáculo. Então, para você ultrapassar esse primeiro obstáculo já é complicado, porque eu acho que a gente aprende a vida inteira a não olhar pra gente, né? A gente sempre busca a admiração no outro, a gente sempre quer agradar o outro, a gente sempre está no externo. E as coisas materiais e tentando agradar as pessoas. E aí, quando a gente vai ver, a gente já se perdeu daquilo que a gente é, daquilo que a gente sente. E você voltar a olhar para você é muito difícil. É muito difícil porque assim, uma coisa que a minha mãe sempre me falava, quando a gente começa a olhar pra gente, a gente descobre que a gente não é tão bonzinho quanto a gente imaginava que a gente era, né? É a gente se E, vê como a gente é, né? e, Realmente, né? e todo mundo, todo ser humano, a gente luta todo dia contra uma coisa muito forte que é o nosso ego.
muito forte. E todo mundo tem, não adianta. É uma coisa que você a vida inteira vai trabalhar para tentar diminuir, mas ele vai sempre estar lá. O ego, ele é uma coisa que, se você não deixar, ele te domina de uma forma que você começa a parar de perceber como que você era, o que acontece ao seu redor. Ele vai, parece que como se fosse uma nuvem, ele vai camuflando, sabe? Ele vai deixando as coisas nebulosas. E então é muito difícil isso, essa escolha de olhar para o seu ego, de falar, olha, eu não sou assim, eu não sou tão boazinha assim, eu faço isso. Admitir a sua culpa, né? Admitir a sua culpa pelas coisas que você faz, pelas coisas que te acontecem. Que a gente é tão egocêntrico que a gente sempre quer colocar a culpa no outro, né? Ah, isso me aconteceu porque fulano fez isso e aquilo. Ah, isso aconteceu. E não é bem assim, né? Então, eu acho que esse talvez seja o primeiro obstáculo, né? Você olhar pro seu ego, você ver que você não é tão bonzinho quanto você sempre achou que você seria, ou que você tentou acreditar que você seria. Porque a gente tem sempre que. A gente sempre tem uma pressão, né, da sociedade para tentar ser perfeito em tudo, esteticamente, de jeito. A gente sempre tem que ser muito legal, a gente sempre tem que ser muito agradável, a gente tem que ser bonito e, enfim, pelos padrões. Então, é difícil você falar, olhar para isso e falar assim, eu não preciso disso, né? Eu posso ser mais que isso, mas para eu ser mais, eu preciso olhar para coisas que talvez eu não vá gostar tanto. Eu E acho que quando você fala da culpa que vem, né? Nós somos humanos e sentimos, é uma realmente é essa culpa de fazer uma escolha por realmente quem eu sou, é isso? E não ir no. eu acho que por isso, e também porque é o que eu falei, a gente tá sempre querendo agradar todo mundo, né? O próximo. E quando a gente resolve olhar pra gente, né, e seguir isso, a gente muitas vezes não vai agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Não porque a gente não respeita elas, não porque a gente não concorda com elas, mas porque escolhas são escolhas e cada um tem as suas, né? E muitas vezes a gente não entende isso. A gente projeta uma esperança em que a pessoa vai ser daquele jeito, né? Você sempre cria uma imagem daquilo e, e aí quando a pessoa não é daquele jeito, você acaba se decepcionando. Só que da mesma forma que você tem esse sentimento, quem tá do outro lado também sente que decepcionou. Isso é um sentimento mútuo, né? E quando você olha pra você, às vezes você tem que deixar de lado, né? Esse lado bonzinho de querer agradar todo mundo. Então você vai acabar decepcionando pessoas que você ama, você vai acabar, muitas vezes, entrando em outra frequência, né? Você muda a frequência, então às vezes a sua frequência não combina mais com a frequência das pessoas que você ama. E às vezes você quer que as pessoas entrem na sua frequência. E daí cria É outro verdade. obstáculo, porque você não pode forçar ninguém a entrar na sua frequência. Cada um tem a sua frequência no tempo certo. Então, aí, muitas vezes, é o que eu falo, né? O ego, ele é terrível, porque aí quando você acha que você tá se descobrindo, você começa a querer forçar o outro a se descobrir também. E aí você volta pro ego. Por quê? Por que que eu quero que ele seja do jeito que eu sou? É o meu processo, não é o processo dele. Isso é uma coisa que eu tive muita dificuldade pra descobrir. Então, é uma coisa que eu vou te falar que eu tô descobrindo ontem, sabe? Foi ontem que eu descobri isso, tô te falando agora. E mesmo assim é difícil ainda a gente aceitar as escolhas do outro e aceitar as nossas escolhas. Então, eu acho que quando eu digo que é a culpa, porque às vezes a gente se sente culpado de estar saindo desse padrão. Mas muitas vezes ele é necessário pra gente, com certeza, mas para as pessoas que estão ao nosso redor também. Na constelação familiar, que você conhece, né? Sim. Então, o Bert, ele traz para a gente, né, que foi o que estruturou a constelação, que quando nós fazemos isso, que você está falando exatamente agora, nos auto-percebemos e deixamos de querer agradar, e na verdade é assim, eu começo a dizer sim para mim, não é nem não para o outro, mas é sim para mim. A única coisa é que eu falava sim para o outro e eu ficava no não constantemente, É, né? Uma sim. anulação. Então ele fala que isso é
chamado na constelação familiar como a ovelha negra da família. Porque não é que é a ovelha negra da família, porque, pronto, mas a ovelha negra da família porque ela vem quebrar padrões, vem, né, Sim. crenças, enfim, vem trazer uma nova visão. E isso é um convite para os outros também, mas não que seja imposto. Olha, tá ali, é um convite, se você vai, se você quer, né? Então, e na constelação familiar é muito bem-vindo quando se quebra padrões e quando se permite ser essa ovelha negra da família, que é aí que vem o equilíbrio e a cura para o sistema, né? Tanto os que vieram antes, que precisam dessa cura, necessitam desse equilíbrio, que se alguém da geração de agora está fazendo, é porque não foi, né, feito lá em outros momentos. Então é uma questão, ele diz até que precisa ser muito forte essa pessoa, inclusive espiritualmente, para que ela possa dar espaço, porque não é algo simples. E é um caminho É. que é só seu, só meu, né? Não dá para levar ninguém junto. E aí é uma escolha que precisa de culhão para falar, ó, oh, eu vou, né? Eu escolho isso. Faz sentido isso que eu tô falando? Sim, com certeza. Que legal. É a É, mesma live. O é a Henrique mesma voltando. ainda. É a mesma, nós estamos aqui ainda. E... Mas é super bacana quando você, com 21 anos, traz essa clareza, sabe, Ana? Porque eu acho esquisito chamar de Ana, para mim isso é Aninha. Ah, mas todo mundo me chama de Sempre Aninha, não chamei tem de problema. Aninha, né? Então, Aninha. E imagina, né, daqui a um tempo, porque essa live ela vai ficar gravada, vai ficar no YouTube, daqui a algum tempo alguém vai olhar isso, né? E poder perceber isso, e talvez alguém que esteja próximo dessa idade falar, uau, né? Dá para ser assim, que coragem, enfim. Então eu vejo que é isso. E ao mesmo tempo, quando você fala de olhar para esse ego, porque na Cabala, não sei o quanto você conhece, eles dizem que nós estamos aqui, 99% do nosso estar aqui é para olhar para o nosso ego e colocar esse ego no lugar dele, sabe? Tipo, Provavelmente tá né? certo, porque é bem grande. Quando você começa a olhar pra ele, você não enxerga limite. Você vai olhando, sabe? Não vê um horizonte, você não vê onde termina. Você fala, meu Deus, será que vai demorar muito? E provavelmente vai. Não Mas sei, é né? Quanto necessário, tempo. né? E é Eu vejo gostoso. que As é, respostas são boas. Você se sente melhor, né, com você mesmo. Mas é aquilo, né? De pouquinho em pouquinho, né? Um passo de cada vez. Não tem muito jeito. verdade. Bom, hoje é dia dos namorados, né? Você tá namorando? Tô namorando. Ah, é? Que legal. Como que tá essa história de namorar, pandemia, e, enfim, conta um pouquinho do dia a dia disso pra gente. Ah, ele tá aqui em casa. É que ele tá assistindo com a minha Ah, mãe e com a é? minha avó lá. Tá. Ai, que legal. É, em relação à pandemia, tá bem. A gente não tá indo pra lugar nenhum. Tá só se vendo, né? Eu acabei ficando um período da quarentena na casa dele. Que felizmente o pai dele tinha pegado o Covid, né? Ficou internado um tempinho, mas ele já tá bem, graças a Deus. E aí eu fiquei um tempo lá com ele também, na casa dele. Então eu fiquei com um pouquinho de saudade dos meus pais, que eu fiquei aí uns 20 e poucos dias lá, então deu uma saudadezinha de casa. Que bacana. Mas foi Experimentando tranquilo outros, também, né? Outros foi movimentos. tranquilo. Os pais dele sempre me acolheram muito bem, né? Então não foi difícil, não foi uma coisa difícil, né? A gente se dá muito bem também, eu e ele, então não, vou dizer que não foi um sacrifício, só foi difícil ficar longe da minha família, mesmo porque às vezes quando a gente viaja, a gente não percebe. Eu já fiquei 20 dias viajando assim, e tudo bem, você tá
com outro ambiente, com outras coisas novas. Mas ali no dia a dia, né? Aí bate aquela saudade, né? Porque o dia a dia é família, né? Você ir com seus pais, então às vezes dá uma saudadezinha. Mas foi uma boa Bacana. experiência. Tirei coisas boas disso também. E aí, quando você volta, fica 20 dias lá na casa dele, em função dessa história do pai, né, com Covid. Quando você volta para a casa dos seus pais, você consegue enxergar coisas novas, coisas que não via antes, ou Ah, com certeza. Eu acho que nesses 20 dias eu aprendi que eu acho que toda vez que a gente sai de casa, a gente tem que voltar enxergando alguma coisa nova. Porque toda vez que a gente sai pelo portão, quando a gente volta, a gente não é mais a mesma pessoa, né? A gente já teve coisas a acrescentar, né? E é muito legal, porque assim, eu não acho que exista certo e errado pra nada, mas pra família muito menos, porque eu acho que cada um faz as coisas do jeito que acredita no seu tempo. Cada família de um jeito, e cada família tem seus pontos fortes e fracos, né, pra trabalhar. Mas é legal porque às vezes a gente fala, ai, nossa, mas a minha família é isso, a minha família é aquilo. E às vezes quando você tem contato com outras pessoas, você fala, nossa, mas até aquilo que você criticava na sua família, você fala, não, mas eu gosto da minha família, que se fosse de outro jeito, porque você tá tão acostumado, né, a ter aquilo, e ao mesmo tempo você reclama, porque é costume, né? A gente começa a reclamar do que a gente do que tá ali sempre com a gente. Mas eu acho que a gente dá muito valor. Quando a gente tem contato com outras pessoas, a gente acaba dando muito valor para nossa família também. Pelas coisas que eles fazem, né, por você, mas também, ao mesmo tempo, você pode trazer experiências novas, tipo, ah, eu gosto daquilo em outra pessoa, então acho que eu posso fazer isso dentro da minha casa, já que eu gosto, é uma coisa que eu posso colocar dentro da minha casa também. Porque tudo é válido, né? Não é errado você fazer isso, não é certo você fazer isso. Então, se é uma coisa que eu sinto que é confortável uhum. pra mim, que vai ser legal pra minha família, por que não colocar dentro da minha casa, né? Eu acho que é super, super válido. Ai, que bacana. E sei lá, você tem vontade de falar algo que eu não te perguntei? Colocar alguma coisa? Ai, não sei. É que eu sou meio. Eu vou falando, eu me perco, né? Nas coisas que eu falo. Eu só vou falando. Não, Então, não tem nada perdido aqui, tá tudo muito bem eu não sei organizado. se você quer que eu fale mais da faculdade, eu posso falar também. Acho que eu não falei tanto assim, né? Pode falar, se você É, sente, fica à vontade. é difícil, deixa eu ver o que eu começo, né? A falar que é difícil, mas. Eu acho que talvez assim. É o que eu falei pra você, eu tô me descobrindo como aluna, né? Tô tendo mais vontade, né, de estudar, vontade. E aí, às vezes eu começo a pensar no meu futuro, né? Começo a ansiar por aquilo. E isso me motiva também para os meus estudos, sabe? Porque às vezes, antes, talvez, por eu estar meio fora daquilo, né, de estar mais na dança e tudo mais, quando eu ia para a faculdade, eu não tentava aproveitar tanto o quanto eu aprendo, o que eu tento hoje, sabe? Hoje eu quero, tipo, aproveitar o máximo de tudo que os professores falam, de tudo que acontece, sabe? E eu, ao mesmo tempo, fico tentando me colocar no lugar, ai, qual área será que eu quero seguir, né? Porque isso é muito difícil também, porque primeiro você escolhe a faculdade, depois você tem que escolher qual área que você vai atuar, né? Qual área você vai fazer uma pós, qual área você vai fazer uma residência. Então, E sem conhecer realmente, né, Aninha? Você vai. você vai conhecer, assim, mais no estágio, né? Mas mesmo assim, você tem um Uhum. ano para conhecer tudo e decidir qual daquelas vertentes você quer atuar. Então, é difícil. Então, eu tô tentando me conectar, sabe, com isso. Tipo, pensar assim, o que eu quero. É claro, tá falando aqui. Vamos pra neuro, né, amiga? A neuro é a única coisa que eu sei que eu não quero ir. Mas eu acho que é difícil a gente escolher. Mas eu tô tentando olhar pra mim e falar assim, o que que combina comigo, sabe? O que que eu quero fazer? A Mila perguntou, pode falar sobre o que a fisioterapia te desperta? Nossa, ai, muitas coisas, né? Eu acho que
eu acabei me apaixonando pela fisioterapia, não só fazendo, porque eu sabia que eu ia querer fazer alguma coisa que tinha contato com gente, né? Com certeza. Dar aula pra mim é tudo. Tudo pra dar aula é tudo pra mim. Que eu gosto desse contato com as pessoas, eu gosto, sabe? Então eu sabia que eu queria fazer alguma coisa assim. E eu sempre me atraí um pouco pela área da saúde, então eu gosto de estudar sobre isso, né? Sobre gente, enfim. Mas eu acho que me desperta assim um sentimento de gratidão, sabe? De carinho, de você poder olhar para outras pessoas e ajudar outras pessoas. Da mesma forma que a dança acaba me despertando quando eu dou aula, sabe? De você poder cuidar, por exemplo, quando eu dou aula para alguém, eu não consigo simplesmente chegar lá e passar um passo e pronto, sabe? Às vezes eu tô me vendo ensinando a pessoa a falar, ela falou uma coisinha errada, eu ensino ela a falar certo, às vezes eu explico alguma coisa e não sei o quê. Então, eu gosto desse cuidado, sabe? Do dia a dia mesmo. Eu adoro quando algum pai de aluno manda uma foto dele, ela desenhou tal coisa sobre você. Eu guardo todos os meus desenhos que meus alunos me dão. Eu acho muito legal. Então, Delícia. esse carinho, eu acho que é isso, me desperta esse carinho. E ao mesmo tempo, quando eu comecei a conhecer da fisioterapia, eu a minha cabeça fez assim, sabe? Porque eu vi que era tão maior do que aquilo que a gente vê sempre. Eu acho que todo mundo que faz fisioterapia aqui é capaz, vai concordar comigo, porque a gente aprende que fisioterapia é você ir lá 30 minutos, né? No, no convênio ali, no lugar, faz um negocinho aqui, faz exercício ali e pronto. Tá com uma dor aqui, vai na fisio, né? Pra não sei o quê. E é tão maior do que isso. A fisioterapia está em tantos lugares que a gente não imagina. E isso me ajudou a ter um amor muito grande pela fisioterapia. Me ajudou a querer mostrar. Isso meus professores sempre falam, que a gente, né, como a gente é o futuro da profissão, a gente tem que mostrar, né, pro mundo, né, o que realmente é a fisioterapia. Começar a dar voz para, né, para essa profissão, que é uma profissão muito bonita e muitas vezes não é tão valorizada. Então, Clara, faz um Eu choquinho. ia falar Famoso agora do choquinho. choquinho. Você E sabe que meu filho né? E ele falava muito isso quando ele estava cursando. Ele sim, falava, eu não quero ser um fisioterapeuta que vai dar choquinho. E na eu verdade também ele não quero. revolucionou e foi, né, fazer algo Então, e totalmente eu acho que diferente. cada vez mais a gente tem professores e profissionais que buscam isso. Isso é muito legal, porque eu acredito muito que daqui 10, daqui 20 anos a fisioterapia vai estar de um jeito completamente diferente do que ela está hoje, porque a gente está dando outra visão e outra voz para esses profissionais. Eu acho isso muito importante. Eu acho não só da fisioterapia, em todas as áreas da saúde, sabe? Eu acho que talvez esse momento que a gente está passando e os momentos próximos sejam para a gente olhar para isso e ver que existe muita gente por trás de todo esse sistema, de todo esse cuidado, e a gente tem que começar a dar valor mesmo para essas pessoas, porque não é fácil você estudar, não é fácil você mexer com outras pessoas, né? Porque você não mexe só com o físico delas, você mexe com o emocional, você mexe com a família delas, então tudo isso envolve. Eu acho que esse sentimento, assim, que a fisioterapia me desperta é uma coisa que me impulsiona muito, porque me faz querer ser uma profissional no mínimo decente, sabe? Uma profissional a mais do que o você fez mais que a sua obrigação, sabe? Eu quero fazer mais que a minha obrigação. Uhum. Que Então, lindo. eu acho que isso é muito legal. E eu acredito muito no futuro dessa profissão. Então, Que eu quero lindo. que outras pessoas, não só quem atue nessa área, consigam ver o quão abrangente sabe? Em tantos lugares. Porque qualquer lugar que você for da área da saúde tem um fisioterapeuta lá. Pode ter É certeza. maravilhoso, E né? eu espero que as pessoas possam enxergar isso um dia, sabe? Com mais clareza, com mais perdão, enfim. Com certeza, através de vocês, essas pessoas lindas, né? E com tanta clareza, só vai poder dar nisso. Escuta, tem alguém perguntando aqui, a Mila de novo, ó. Tá cheio das Sua perguntinhas, irmã né, mais Mira? velha te auxilia na vida adulta. Mas eu quero perguntar antes, eu tô vendo uma tatuagem em você. Ah, eu tenho algumas. Tô vendo aqui, é uma estrelinha? O que que é? É uma estrela de Davi.
Ah, de Davi? É isso que eu queria É, saber. O que que é ah, essa tatuagem? Ai, que linda! Estrela de Davi. E isso tem um sentido para você? Como que é isso? Estrela de Davi? não muito, assim. Eu sou uma pessoa que eu não me apego muito sabe, certas coisas. Isso é uma coisa que eu acho bonita, isso é uma coisa que, né? Eu não vou lembrar agora direito a história da Estrela de Davi pra te falar, mas a minha tia Tatá, que é a tia Inês, que eu chamo de Tatá, ela sempre tinha um chaveirinho com essa estrelinha, e ela sempre contava uma história tão bonita pra gente dessa estrelinha, e aí eu sempre achei bonita. E quando eu falei, vou fazer aqui, não sei. Eu sou meio aleatória pra essas coisas. O que eu acho bonito, eu vou lá, faço. Não, mas tem uma história, né? Porque quando você fala da Tem. estrela, que remete à história que a tia contava, então tem, Sim. Ah, é tem um uma carinho, memória né, por aí. trás. É. Isso, é. É só isso que. A Mila está perguntando sobre a irmã O adulta, que ser irmã mais a velha irmã me mais auxilia na vida velha que adulta, auxilia né? na vida adulta. Eu acho que eu ainda tô aprendendo, né? Isso, o como que me auxilia. Mas eu acho que você ser irmã mais velha, pode ser que não que seja assim comigo, né? Não seja assim com todos os irmãos mais velhos. Mas no meu caso me ensinou muito a ceder, sabe? Eu acho que você ter um irmão, né? Independente do fato dele ser mais velho ou mais novo, te ensina a compartilhar. Isso é muito legal, porque você não cria aquele sentimento de posse, né, sobre as coisas. Óbvio, vocês vão discutir bastante até você deixar fluir esse Irmão, sentimento. irmão é Mas assim mesmo. auxilia bastante a compartilhar, às vezes ser mais altruísta, assim, abdicar um pouco de atenção o tempo inteiro. E o fato também de você, às vezes, uma coisa que às vezes eu sentia, que eu até ficava meio irritada comigo mesma, porque assim, às vezes eu ficava preocupada com ela, só que aí eu me sentia preocupada, assim, me sentia como se eu fosse minha mãe e meu pai, sabe? Eu falava, meu Deus, eu vou pros mesmos lugares, eu faço as mesmas coisas né, na idade dela, porque assim, quando a gente é pai, a gente tá um pouco mais distante, enfim, em relação à idade. Uhum, A gente tem 2 anos de diferença só. Então, assim, o que ela tá passando hoje, eu passei há pouco tempo atrás. E é uma coisa uhum. que tá muito fresca ainda na minha memória. Mas assim, eu ficava preocupada e ficava, meu Deus, eu falava, por que eu tô tão preocupada se há 2 dias atrás eu tava passando pela mesma coisa? E eu ficava meio brava comigo, mas tem essa preocupação. Eu acho que você quer, às vezes, poupar um pouco, sabe? O seu irmão mais novo do que você passou. Ao mesmo tempo, muitas vezes você tem que abrir portas e algumas vezes janelas para, né, em relação a algumas coisas, que acaba sendo um pouco facilitado quando você é irmão mais novo, porque o seu irmão mais velho, ele tá ali na frente, né? Então, às vezes tem muita coisa que eu e minha irmã a gente pensa igual, mas que quando era a minha vez foi muito mais difícil, porque meus pais não estavam acostumados ainda com aquilo, né? Uhum. Então, eu acho que é isso. Me ensinou também a sempre a não ter medo, sabe? De falar o que eu pensava. Sempre me colocar ali, sabe? Eu acho que isso foi importante. Pra família, no geral. Ah, que bacana. Aninha, e aí, como que é? Quando eu te chamei, né, pro Sabia Disso, até hoje, teve alguma coisa que mexeu ou tá tudo tranquilo ou você sentiu que, Eu fiquei sei lá, assim. Fiquei meio ansiosinha agora, assim, uns 20 minutos antes. agora mesmo? Agora Agora, mesmo. agora. Agora, um pouco antes de começar a live. Mas Tá. assim, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu já. Ansiedade é uma coisa que eu sei que eu tenho e que é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Mas por eu saber que eu sou ansiosa, eu tento não pegar pra mim, sabe? Então, quando você me convidou, eu achei ele muito legal. Eu falei, que bacana, né? Mas eu tentei não me preocupar, sabe? Com o que eu vou falar, como que vai ser. Eu não fiquei pensando nisso. Na verdade, eu cheguei aqui no celular e eu falei, meu Deus, eu nem pensei o que eu vou falar. Mas mais uma vez eu falei, eu vou deixar fluir através de mim, Flui. entendeu? Que eu acho que Uhum. tem coisas que são maiores, né, do que a gente. Uma coisa que a gente não precisa controlar, né? Coisas que, principalmente assim, se for pra estar aqui pra falar da minha vida, né, pra falar disso, são coisas que eu já sei, então deixa ser, Uhum. né? Vai, do jeito que der, deu.
Ninguém melhor que você, né? Para ter propriedade e empoderamento para falar de você É, mesmo. com certeza. Não tem outra pessoa que pudesse vir aqui para falar de ti, né? Nem pai, nem mãe, Sim, não, ninguém. porque tudo tá aí dentro, né? É, só a gente se conhece, né? E às vezes nem a gente se conhece tanto quanto a gente acha que a gente se conhece. Então, imagina nossos pais. Te digo de cadeira isso. Mas que se viva, né? É. Delícia. O que você diria para as meninas sei lá, rapazes que estão nessa sua idade, assim, perante a vida? Porque agora a gente já está indo para o encerramento, né? O que você deixaria? Algo. Ah, eu acho que, assim, eu diria para as pessoas não se preocuparem tanto, sabe? Eu acho que hoje em dia, com tanta informação que a gente tem, a gente nunca sabe direito o que fazer com essa informação. E a gente se compara muito, né? Porque a gente tem muitas pessoas para comparar. Então você tem aí uma rede social enorme com um monte de gente da sua idade fazendo um monte de coisa diferente. Então, assim, eu acho que assim, se você admira alguma coisa no outro, vai lá e tenta também fazer, sabe? Coloca a cara a tapa, mas não se cobre de fazer certo, de fazer errado. Eu acho que não existe tempo certo para nada, né? Nem para você estudar, nem para você se autoconhecer. É, isso, assim, esse sentimento de autoconhecimento, por exemplo, eu tenho em mim há muito tempo. Mas isso é uma coisa, sabe, que às vezes a minha mãe fala, ai, Ana, nossa, você tem tanto potencial, se você trabalhar isso, nossa, você vai fazer tal coisa. Eu falo assim, eu sei, mãe, só que às vezes não é tão fácil assim. Às vezes aquilo desperta no momento certo, na hora certa. Então, se você sente aquilo no seu coração, eu acho que sim, você deve fazer, mas não se cobre de tanto, sabe? Quando tem que fazer. Acho que se a gente se coloca a favor das coisas que a gente quer fazer, as coisas acontecem. Óbvio, a gente tem que estar aberto para isso, a gente tem que lutar muito pelas coisas que a gente quer, mas a gente tem que se abrir, sabe, para aquilo, se colocar disponível diante, se permitir acertar e errar e eu gosto disso, mas amanhã eu não gosto mais, e tudo bem, sabe? Eu acho que é isso. Não se cobre tanto ser perfeito o tempo todo, e não se cobre tanto fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem no tempo que elas fazem. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu jeito. Isso é o mais legal porque cada um acrescenta da sua forma. Então, talvez, se você se esforçar a fazer uma coisa hoje, essa coisa não vai ser vivida da forma que ela deveria ser vivida no tempo que ela tem que acontecer. Então, entrega, sabe, esse sentimento, porque as coisas elas vão se encaminhando da forma que tem que ser. Acho que é isso. Uau! Que linda! Quando você fala entrega, o que que é entrega? Ai, é difícil. Eu acho que entrega seria assim, não querer controlar, sabe? É o mesmo sentimento que eu falei, do mesmo jeito que a gente. Na verdade é isso, a gente não pode controlar o outro. E se a gente não pode controlar o outro, então não se preocupa, sabe? Faz a sua parte. E deixa que confia em você, sabe? No seu potencial, no seu caráter, sabe? Faça o seu melhor, porque se você fizer o seu melhor, mesmo que dê errado, você sabe, você sente que aquela etapa foi concluída. Então, eu acho que é isso. Se você não faz mal a ninguém, se você, enfim, é, vai atrás das coisas que você quer, você não precisa ficar se preocupando com o que as pessoas vão pensar. Ou com o que, sabe, vão achar de você. Porque muitas vezes a gente se preocupa com isso, o que vão pensar, o que vão achar de mim. E aí, muitas daquelas pessoas, elas querem o seu bem, mas muitas delas também, às vezes, queriam estar no seu lugar, e às vezes elas te desestimulam a isso, porque é difícil para os outros verem outras pessoas fazendo aquilo que eles queriam fazer, e no momento eles ainda não conseguem. Pode ser que eles vão conseguir, com certeza, cada um consegue na sua hora. Mas então, acho que é isso, se entrega pelo que você acredita, sabe? Não deixa as opiniões alheias, não deixa é, sabe, coisas ruins te impedirem de fazer aquilo. Uau! Linda! Princesa, eu quero te agradecer, foi uma honra ter você aqui, né? E todos os que Obrigada, vieram eu que com você. agradeço. Contribuiu muito, muitíssimo, e Obrigada. tenho certeza que
tem muita riqueza aqui, né? É muito legal a gente Muita falar coisa que disso, que a foi. gente acaba refletindo junto, né? E aí é o que eu te Sim, falei. Eu posso eu mesma ter falado uma coisa, mas com certeza eu reaprendi o significado daquilo que eu falei, falando pra você de novo. Então, isso. muito E é legal. bacana, né, quando você vai ver que depois você reassistindo, tem uma ressignificação, né, de coisas que Sim. foram faladas e colocadas, é maravilhoso. Eu mesmo estou me ressignificando a cada um que chega, a cada história, eu me vejo, enfim, né, me olho de um outro lugar e está sendo maravilhoso para mim. É, eu também, porque acho que esse momento a gente acabou se voltando um pouco mais para as redes sociais, mas eu vejo muita gente assim do meu ciclo se expondo mais, fazendo mais o que queria fazer. E eu acho isso legal porque às vezes a gente julga os outros, sabe? A gente acha que só quem tá lá em cima pode fazer aquilo, só que quem tá lá em cima já começou de baixo. Eu acho que isso eu aprendi muito nessa quarentena, sabe? A olhar e valorizar, incentivar as pessoas que estão colocando a cara delas à tapa para fazer o que elas gostam. E isso é muito legal. A gente tem que começar a dar mais valor para quem tá mais perto da gente, sabe? Não só ficar admirando aquela pessoa que já tá lá longe, já cresceu bastante. Que ela já tem É bastante exatamente incentivo, né? isso. A gente precisa Eu, incentivar eu, quem é, tá perto. eu falei ontem ainda na live que antes eu via tal pessoa, celebridade, conseguiu. Mas quando eu comecei a fazer esse projeto Sabia Disso, eu comecei a ver que eu sou rodeada de pessoas fantásticas e que fazem, É, acontecem com histórias maravilhosas, né? E é exatamente o que você está sim. falando. A gente admira muito, né? Idolatra muito as pessoas que estão fora do nosso alcance, que a gente acredita É, estar. E a gente acaba não olhando para quem tá ali do nosso lado. isso. Então ficou o convite aqui hoje, né, para que nós possamos perceber o que está aqui, né, bem pertinho da gente. Sim. Então, muito obrigada, querida. Obrigada a você. Passou rapidinho. Muito rápido, muito rápido. Eu achei que Mas a talvez gente eu ficasse. Ah, eu não sei mais o que eu vou falar. Uma hora é muito tempo, mas. Acho que eu tá enchi vendo? bem o tempo, né, com as minhas palavras. E tem coisa ainda, né? Mas a gente faz outras, né? Não, com certeza, quando Isso aqui você é quiser. bacana. Tá bom, então, vou te convidar, tá bom? Muito obrigada, Tá muito bom. sucesso e parabéns, né? Obrigada. Parabéns por ser essa menina tão. O Deco entrou aí e falou que você tá uma princesa, sempre. Sempre uma princesa, né? Obrigada. Por fora, essa beleza linda aí, por dentro, enfim. Isso é maravilhoso, conseguir fazer essa junção, né? E você tá indo no caminho, tá bom? Tá bom, Então, um obrigada, beijo. viu? Obrigada a todos que estiveram com a gente e até Beijo. mais. Até. Beijo.